Olá, pessoal. Hoje, então, nós vamos tratar aqui, né, desta lei 12.594/2012, né, é a lei que estabelece e regulamenta, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Interessante ressaltar, né, que dado aqui essa lei que ela tem a finalidade de regulamentar, né, o Estatuto da Criança e Adolescente no que diz na execução das medidas, né, em regime fechado, né, ela vai tratar aqui também, né, de várias questões, até mesmo, né, das medidas de atenção ao adolescente em meios abertos e fechados. Mas o nosso foco aqui, né, simplesmente é para justamente esse regime fechado dessas medidas socioeducativas que são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente e regulamentada aqui pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, o SINASE, ok? E outra coisa que eu queria ressaltar com vocês, e aí é um sentido da gente poder, né, ser objetivo e ser muito claro, né? Essa lei, né, por ser uma lei que tem a finalidade de regulamentar, então ela é muito procedimental, né? Então, alguns artigos aqui, ou no todo que essa lei trata, é interessante sempre observar que ela vem de procedimentos. Então, ela é quase que auto-aplicativa, né? E a nossa finalidade aqui hoje vai ser o quê? Chamar a atenção aos pontos básicos da lei, né? Então, te adianto que a gente não vai ficar aqui lendo a lei toda, vendo a lei toda, né? Até porque, né, você deve ter aí o seu comprometimento, a sua responsabilidade de fazer a leitura da lei toda. Você tem que ter esse domínio, esse conhecimento. E nós aqui nós vamos tratar, né, simplesmente aqueles pontos básicos e principais, ou seja, os pontos que são cobrados, né, ou com possibilidade de cobrança pelas bancas, né, os princípios, né, as características das medidas, os requisitos, ok? Os planos individuais. Nós vamos ver aqui, né, a partir ali do artigo 52, artigo 35, nós vamos ver ali pontos que são bastante cobrados, né, nas provas que dessa área do atendimento socioeducativo, ok? Então, estou chamando a atenção de que, né, porventura aqui no nosso andar, né, da nossa aula, das nossas explicações, até mesmo dos nossos exercícios, pode ser que você repare que a gente não está seguindo uma sequência dos artigos, né? Porque não há necessidade clara de a gente, né, não ser objetivo no sentido de focar com as partes principais, com os princípios, né, com as características dos pontos principais dessa lei, ou seja, dos pontos que são cobrados. Então, peço muita atenção de vocês, né, e peço sim o comprometimento de vocês que façam, né, a leitura completa da lei, né, que tenham um domínio aí do texto, né, da lei seca. E aqui nós vamos abordar a partir de agora, né, os pontos principais. Então vamos ver aqui, né, Lei 12.594 de 2012, que estabelece o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, o chamado SINASE. O artigo 1º diz assim: esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Então, regulamenta a partir do artigo 110, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, vai regulamentar quais são as formas, quais são a finalidade, o objetivo, quais são os princípios que regulamentam, né, essas medidas de execuções do atendimento socioeducativo em regime fechado, né? Então, nós vamos aqui, a partir de agora, justamente tratar dessa temática que é o objeto dos seus estudos, ok? Primeiro, entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distritais, municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento adolescente em conflito com a lei. Então, né, como eu já havia adiantado a vocês, né, o parágrafo primeiro aqui, ele resume muito bem, né, do que é a essência ou a finalidade dessa lei. Justamente isso, né, definir ali, através desse ordenamento aqui,
de instrução, ou seja, essa norma, esse conjunto aqui, né, de normas que estabelece os princípios e regras, né, os princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, né, incluindo aqui, né, por adesão, sistemas estaduais, distrital e municipal, né. O município, por exemplo, ele vai tratar muito aqui justamente daquelas medidas, né, ou do atendimento que se deve direcionar à criança e ao adolescente, e principalmente ao adolescente, né, em meio aberto, né, em meio social, ok? Agora, os sistemas estaduais distritais, o nosso foco aqui vai ser justamente em meio fechado, né, naquele meio de internação. Parágrafo 2º, entende-se por medidas socioeducativas as previstas no artigo 112 da Lei 8.069, né, lá do Estatuto da Criança e Adolescente, né, as quais têm por objetivos, ok? Então, o que é entendido por essa lei como medidas socioeducativas? As medidas previstas no artigo 112. O inciso 1 diz assim, a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Né? Então, primeiro é o quê? Né? A primeira aqui é justamente, né, tratar que esse adolescente ele deve ser responsabilizado, né, proporcionalmente na sua razoabilidade do estatuto, né, e desta lei, ele deve ser responsabilizado pelos seus atos, ok? Pelos seus atos infracionais. E também, né, sempre que possível, incentiva ao que? A sua reparação. Sempre que possível, né, no caso lá do seu ato infracional resultar, né, no prejuízo material, né, no prejuízo de alguma natureza, que possibilite também, né, sempre que possível, que o adolescente, na verdade, né, juntamente com seus responsáveis, ele possa de alguma maneira reparar também esse dano. Mas o que eu quero dizer a vocês é que toda a essência, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a essência aqui do SINASE, é justamente o primeiro objetivo é o quê? Responsabilizá-lo, né? Fazer entender que cada ato, né, tem uma consequência. E isso não pode ser diferente aí, né, nesse atendimento ao adolescente, ok? E também, a partir daí dessa responsabilização, também, se possível, a reparação, né, da consequência daquele ato que ele cometeu. Inciso 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento. Né? Então, nós vamos ver aqui, né, ao passar dentro dos nossos estudos, que existe o chamado PIA. Né? O que é o PIA? Nessa lei estabelece o PIA. PIA quer dizer o quê? Plano Individual de Atendimento. Né? Então, cada adolescente que for estabelecido o cumprimento, né, de internação ou de uma medida socioeducativa, ok? Ele terá ali, né, um plano individual de atendimento, né? Ou seja, um plano ao qual terão objetivos ali que ele vai ter que cumprir, que ele vai ter, né, vai ser estabelecido e que ele tem que ali executar, tem que cumprir. Então, existe todo um plano para cada, né, adolescente aqui, né, para que ele possa executar os objetivos desse atendimento socioeducativo. Isso é chamado de PIA, tá bom? Que nós vamos ver um pouco mais à frente, mais detalhadamente, né, quais são, né, os requisitos básicos, as características desse plano individual de atendimento. Inciso 3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Então, a desaprovação daquele ato cometido, né, pelo adolescente, essa desaprovação dessa conduta, desse ato infracional, vai ser, né, efetivado nas disposições, ou seja, efetivado por uma sentença, né? Então, ou seja, existirá um processo, todo um processo regular, todo um processo pelo trâmite constitucional, ok? E dentro desse processo trâmite constitucional, na sua conclusão, teremos uma sentença,
que dará a obrigatoriedade de cumprimento, né, de tudo que ali for estabelecido. Entende-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Então, né, todo esse programa de atendimento ali requer ou, né, quer dizer diretamente, né, qual é, ou como está, ou como foi feito, ou como está, né, na verdade, a organização e o funcionamento. Se existe, né, dentro lá daqueles estabelecimentos de internação, ok? E se existe uma boa estrutura, se existe um funcionamento, se existe pessoas, né, profissionais especializados para as necessidades, né, que vier ser estabelecidas, né, se existe ali profissionais, né, que faz que toda aquela estrutura tenha um funcionamento pleno, um funcionamento regular. Parágrafo 4º. Entende-se por unidade de base física necessária para a organização e funcionamento de programa de atendimento, né? Então, unidade de base física necessária, né? Ok? Então, aqui vai ainda, né, fazendo esse deslinde do que seria, né, toda essa organização desse programa, né, toda essa organização desse atendimento. Parágrafo 5º. Entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento. Então, nós já sabemos aqui, ó, o parágrafo 5º traz aqui uma informação muito importante, né? 2 pontos importantes. Que esse atendimento pode ser feito, né, a priori, tá bom? A priori, por prioridade, né? Pessoa jurídica de direito público, ou seja, órgão vinculado à administração pública, ok? Órgão vinculado à administração pública, estabelecimento vinculado à administração pública, ou pode ser também a órgão privado, ok? Artigo 2º. O SINASE será condenado, só uma observação, órgão privado, né, no sentido de que isso seja, né, permitido, delegado aí, né, pelo Estado, seja dada a permissão a esse órgão privado, desde que ele cumpra, né, todos os requisitos previstos em lei. Artigo 2º. O SINASE será coordenado pela União e integrada pelos sistemas estaduais, distritais e municipais, responsável pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente, ao qual seja aplicada a medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos dessa lei. Então, no artigo 2º também, traz algo aqui muito importante para nós. Traz algo no sentido de quê? No sentido daquela competência. E aí, isso é muito dito lá no direito constitucional, né? Competência concorrente. Por que concorrente? Porque aqui, ó, você tem a obrigatoriedade, né, da ação ou a obrigatoriedade de medidas tanto do que dos entes da federação, ó, tanto da União, agindo como que já estabelecido aqui como coordenação, ok? Então, como coordenação, ela vai estabelecer uma lei geral, né, uma lei que vai ter, né, como parâmetros ali geral de aplicação em todo o território e, né, os sistemas estaduais, distritais e municipais vão ali tendente ao quê? A regulamentar e dar cumprimento pleno a essa lei geral, essa lei, né, no sentido aqui de coordenação. Então, nós temos aqui, né, a atividade dos 4 entes da federação, a União, né, e aí atividades dos 4 entes da federação, cada um com sua competência, que nós vamos ver aqui na lei, que cada um tem a sua competência, cada um tem as suas funções, as suas atividades dado na lei. Então, você tem a União, você tem os estados, ok? Aqui são os entes federados, você tem o Distrito Federal, né, que vão ser programas assemelhados com os estados, e você vai ter os municípios, ok? Então, aqui você tem a ação, né, numa competência concorrente, ok? Numa competência conjunta dos 3 entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios.
né? Pode se você se deparar aí na sua prova por uma questão nesse sentido, né? Da competência, né, constitucional concorrente dos entes da federação, em virtude dessa matéria tratada na lei, né, do SINASE, do Sistema, né, de Atendimento Socioeducativo, esse sistema nacional, nós temos aqui a ação dos vários entes, né? Ou temos a ação de quais entes da federação? União, alternativa A. Alternativa B, estados. Alternativa C, Distrito Federal. Alternativa D, somente dos municípios, né? Alternativa E, de todos os entes da federação, União, estados, Distrito Federal e municípios? Sim, de todos os entes da federação. Está vendo aí como é que isso pode ser colocado como forma de cobrança na sua prova? Muita atenção nisso. Das competências, né? Então, só nós temos a ação aí dos 4 entes da federação, né? Nós vamos ter também a delimitação de ação de cada um, delimitado, né? Então, competência quer dizer o quê? Delimitação de ação, aonde cada um deve atuar e de que forma deve atuar. Então, o artigo 3º fala aqui da competência da União, né? A União, ela já tem a finalidade, como foi dado lá no artigo 2º, de coordenar. Então, de coordenação, não é isso? Então, como coordenação, como coordenadora deste programa, o que a União tem como competência? Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? Formular e coordenar é o quê, né? Dar elementos, dar parâmetros para que seja executada e atingida a finalidade dessa estrutura, desse sistema, ok? Dado pela lei, e coordenar no sentido de fiscalizar, para ver, né, se estão dando, se o Estado, municípios e o Distrito Federal estão dando o pleno cumprimento a essas normas, a esses parâmetros estabelecidos, ok? Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, que é justamente esse sistema, em parceria com os estados, Distrito Federal e os municípios. Está vendo aí a ação integrada, né, desses entes da federação. Prestar assistência técnica de suplementação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios no desenvolvimento do seu sistema. Então, né, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né, tem essa necessidade, né, de o quê? De auxílio financeiro da União, né, haverá repasses. Isso é chamado, né, de repasse. Haverá, então, repasse para auxiliar, né, no empreendimento, né, ou mesmo na execução desse plano nacional. Então, haverá os chamados repasses financeiros, tanto à União quanto aos estados, tanto da União para os estados, ok? Tanto da União para os estados, quanto da União para o Distrito Federal e tanto da União para os municípios. Então, havendo necessidade de repasse financeiro, poderá sim ocorrer, né? Isso sempre, né, esse orçamento vindo da União para ser repassado para os estados, né, da União para o Distrito Federal, do Distrito Federal para os municípios. Pode haver, né, algum tipo, né, de repasse financeiro dos estados aos municípios? Pode sim, desde que estabelecido em lei estadual, no mecanismo, né, do sistema de atendimento estadual, do programa de atendimento estadual, se houver previsão, também, né, não há problema que haja essa cooperação, né, seja técnica, seja financeira, aos municípios, ok? Mas aqui a gente está tratando de uma forma macro, de uma forma mais ampliada, né? Então, no sentido de que a União, como coordenadora, né, como parte dessa iniciativa do Programa Nacional, né, do Socioatendimento, ela parte, né, pode ocorrer repasses financeiros partindo da União para os estados, da União para o Distrito Federal e da União para os municípios. Estou frisando muito bem isso, né, para que você possa, né, sedimentar, fixar, que não é somente, né, estabelecimento de medidas técnicas, né, de medidas de estrutura, de medidas profissionais, mas também de medidas financeiras. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos ao financiamento e população atendida. Então, né, vai existir um sistema de
informação, ou seja, vai existir um banco de dados, né? Um banco de dados para que esses entes possam se valer dessas informações para trabalhar, né? Para gerir essas informações e identificar ali o que deve ser melhorado, o que deve ser executado, o que deve ter um ponto maior de atenção. Por isso, sim, a necessidade, né, desse sistema de informações dentro aí, né, desse programa de atendimento, ou dos programas, né? Contribuir para qualificar e ação em rede de sistema de atendimento, né, socioeducativo. Também, né, vai aqui no sentido de estabelecer metas, de estabelecer medidas, né, de qualificação das pessoas, que, né, dos adolescentes e, né, que são atendidos, e também das pessoas que são responsáveis, né, em nome desses entes por essa execução, por estabelecimento de cumprir, né, exatamente esses programas. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas, né, de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, né? Então, aqui também, né, vai ter, pelo competência, né, da União, né, justamente essas diretrizes, né, de organização e funcionamento dessas unidades que estão, né, dentro do seio estadual e distrital e municipais, ok? No caso aqui de unidades, né, de cumprimento semiaberto e de internação, né, cumprimento de internação e semiaberto, é interessante ressaltar que isso, né, fica dentro da estrutura estadual, né, e a estrutura o quê? Distrital, ok? Instituir e manter o processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. O 8, financiar com os demais entes federados, né, a execução de programas de serviços do SINASE, né, justamente o que a gente vem falando aqui naquela questão, né, desse auxílio financeiro, ok? Garantir a publicidade de informações sobre os repasses de recursos aos gestores estaduais, distritais e municipais para financiamento de programas de atendimento social, né? Garantir a publicidade, né? Então aqui nós já vamos aqui tocar né, nos princípios da administração pública previstos lá no caput do artigo 37, não é isso? Da nossa Constituição. Nós temos lá, né, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade e o princípio da publicidade. Então aqui, né, essas informações devem respeitar esse princípio da publicidade no sentido de demonstrar transparência, clareza e também dar ciência à sociedade, né? Que a sociedade tenha ciência, tenha conhecimento, né, dos recursos repassados, dos programas que estão sendo executados e que ela também, né, tenha acesso diretamente a essas informações, dado aqui o princípio, né, a garantia da publicidade desses atos. São vedadas, ou seja, são proibidos, ok? A União, o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Então, é proibido que a União, né, desenvolva ali algum sistema próprio de atendimento dentro da sua estrutura, ok? Isso deve ser compartilhado, como nós já estamos percebendo, né? Compartilhado aí com os demais entes da federação. Parágrafo 2º, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, né, competem as funções normativas deliberativas de avaliação e de fiscalização do SINASE, nos termos da lei. Então, né, cabe a quem, né, a avaliação e fiscalização do SINASE, né? Nós já vimos lá que a partir, né, da União, nós temos aqui, em nome da União, o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, né, que vai executar essa fiscalização e avaliação do SINASE, desse sistema. O plano que trata o inciso 2 do caput desse artigo será submetido à deliberação também aqui do Conselho. O Conselho ele tem que, né, deliberar, ele tem que se pronunciar, ele tem que se manifestar sobre esse plano. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, o SDH,
ok? Compete às funções executivas de gestão do SINASE. Então, vai caber, né, essa gestão, ok? O CONANDA vai fiscalizar e avaliar, mas a gestão, né, gerir todo esse sistema, né, chamado SINASE, será aqui pela Secretaria de Direitos Humanos, né, que é equiparado aqui, né, a um ministério, né, é um órgão vinculado à Presidência da República. Competência dos estados, vamos ver aqui a competência dos estados, que é justamente, né, bem o nosso foco de estudos aqui, né, principalmente quem vai prestar a prova aí, né, do IASE, ok? Formular, instituir, coordenar e manter sistema estadual de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União, né? Então, a União fixa os parâmetros, não é isso? Os parâmetros, que também, né, pode ser pelas diretrizes, ok? Pode ser pelas diretrizes, sinônimos, ok? Pode ser também dado como diretriz, e cabe, né, o Estado, o ente da federação, formular, instituir e coordenar e manter esse sistema dentro da sua estrutura, né, dentro do que compete na sua estrutura ali. Elaborar o plano estadual de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional. Então, cabe ao Estado, né, o plano estadual, como já o próprio nome diz, né, é competência do Estado, mas desde que ele respeite os princípios do plano nacional, desde que ele respeite, né, todas as diretrizes, toda a dogmática dada lá, a estrutura dada pelo plano nacional. Criar e desenvolver e manter programas para execução das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação, né? Então, aqui cabe diretamente, como eu já havia dito a vocês, né, aos estados, e também nós vamos ver daqui a pouco ao Distrito Federal, dentro aqui, né, dessa criação desses programas de execução semi-aberta e internação, né? Aqui a gente evita falar em regime fechado, né, porque não é cumprimento de sentença, mas sim cumprimento de medida socioeducativa, por isso que nós falamos, né, internação. Editar normas complementares para a organização e funcionamento de seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais, né? Então, né, em ordem, né, de organização aqui, então, não somente, né, executar os seus programas, né, o que está estabelecido no plano estadual, mas também estabelecer parâmetros para o atendimento, né, ou para a competência dos municípios dentro da sua área de abrangência. Estabelecer com os municípios formas de colaboração para atendimento socioeducativo em meio aberto. Então, aqui já ficou muito claro, né, gente, que, né, estados e também o Distrito Federal vai ficar justamente, né, com essa incumbência das medidas socioeducativas semi-aberto e de internação. E os municípios vai ficar em meio aberto, né? Atendimento mais ali social, com o jovem integrado, né, à sociedade. É claro que, né, no que for cabível. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios, né? Então cabe aqui também, né, a questão financeira, né, e assessoria técnica, ok, aos municípios por parte do Estado. Garantir a defesa técnica do adolescente e que se atribua prática infracional. Defesa técnica quer dizer o quê? Então, cabe aqui no inciso 8, né, que atribua, garantir a defesa técnica, né? Então, aqui, o Estado, através da sua estrutura de defensoria pública, né, garantir aqui que o adolescente ele tenha, né, seja assistido por essa defesa técnica de estrutura do Estado, no caso aqui a defensoria pública, ok? Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informação sobre Atendimento Socioeducativo e fornecer regulamentos de dados necessários de povoamento e atualização do sistema, né? Então, aqui ele tem que ser vinculado, Estado vinculado àquele sistema, aquele programa de informações, né? Vinculado aqui aos bancos de dados, né, desse sistema, ao qual ele tem a obrigatoriedade também de alimentar, de atualizar. Cofinanciar
ou seja, confinanciar com os demais entes da federação, né, União, Distrito Federal e município, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Então, cabe a ele, né, confinanciar, né, ter recursos financeiros para a execução dessas medidas. Parágrafo 1º. O Conselho Estadual da Criança e Adolescente compete às funções deliberativa e de controle do sistema estadual socioeducativo. Então, como nós temos lá no âmbito geral, né, e federal, né, dentro da União, o Conselho Nacional, e aqui nós temos dentro do âmbito estadual a competência do Conselho Estadual, né, do adolescente, né, de função de deliberar de decisões, ok, e de controle do sistema, né, de fiscalização desse sistema. O plano de que trata o inciso 2 do caput desse artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual, né, de Direito da Criança e Adolescente, né? Então, o plano estadual será, né, de competência aqui do Conselho, né, deliberar, né, decidir sobre, né, a confecção e também a execução de medidas que ali estão, né, determinadas. Compete ao órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2, o caput desse artigo, as funções executivas de gestão do sistema de atendimento socioeducativo, ok? E aqui nós temos no artigo 5º a competência dos municípios, ok? Formular, instituir, coordenar e manter o sistema nacional de atendimento, o sistema municipal, não é isso? Sistema municipal de atendimento socioeducativo, respeitar as diretrizes fixadas pela União e pelos respectivos estados, né? Então, nós vimos aí, né, uma cadeia de atendimento no sentido de que deve haver uma observância do que é estabelecido como um parâmetro, né, por ente que está numa esfera maior, no sentido de uma esfera mais ampla. Então, a União é a esfera ampla, é o Brasil todo, né? É todo o território nacional. Os estados, no seu plano, têm que obedecer os parâmetros estabelecidos pelo quê? Pela União. E, por sua vez, os municípios têm que obedecer o quê? Os parâmetros estabelecidos pelo plano nacional, pelo plano estadual. Então, existe uma cadeia, né, do plano, ok? União, os estados e municípios. Então, o município observa o estado e o estado observa sempre as diretrizes da União. Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional do respectivo Plano Estadual. Criar e manter programas de atendimento para execução de medidas socioeducativas em meio aberto, ok? Então, a competência do município compete ao município, né, manter programas em meio semiaberto, em meio de internação, somente alternativa C, semiaberto e internação, ou somente meio aberto. Então, né, fica aí já, né, a dica de uma possível cobrança. Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento socioeducativo, cadastrar no Sistema Nacional de Informação, né, também, então, ele tem que ser vinculado ao Sistema Nacional de Informação, no sentido, né, que ele deve fomentar no sentido de dar informações, atualizar, né, e sempre ali manter essas informações nesse banco de dados, nessa base de dados. Vamos passar um pouquinho aqui, né? Então, vamos ao Distrito Federal, né? O Distrito Federal cabe cumulativamente as competências dos estados e municípios, ok? Então, aqui, deixei até mesmo de propósito para que a gente pudesse tratar aqui ao Distrito Federal, né? E aí é até aquela questão, né? Tratamento híbrido. O que é isso? O que você está falando? Tratamento híbrido. Híbrido é aquela, né, algo que você tem aqui, tratamento em diapasão, em duas formas, né? Então, o Distrito Federal ele tem um tratamento híbrido de quê? Do que cabe aos estados e do que cabe aos municípios. Então, do que cabe aos estados, né, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios, né, vai ser integrado, e isso aqui vai ser o quê? A competência do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, né, como ele não tem uma organização em municípios,
né? Então, vai ser aplicado a ele o que o sistema, o que a lei determina, né? Que ele seja, que ele reúna, né? Ele vai reunir as competências dos estados e as competências dos municípios. Então, o Distrito Federal ele vai tratar, né, do atendimento semiaberto. Olha que interessante. Semiaberto. O Distrito Federal vai tratar do sistema de internação, Isso tudo no plano, no seu plano, né? E o Distrito Federal vai tratar também, né, do sistema em meio aberto, que a priori é competência do município, mas vai ficar aqui, né, a cargo também do Distrito Federal, porque ele vai acumular tanto a dos estados quanto a dos municípios. É um ponto muito bom aí de cobrança das bancas, né, na sua prova. E é um ponto que você deve se ater, ok? Estou te dando o bizu aí, né, de repente já te entregando uma questão de bandeja, ok? Dos planos de atendimento socioeducativo, né? Então, vimos lá que deve ter, né, os planos de atendimento socioeducativo de competência da União, de competência dos estados e de competência do Distrito Federal e de competência dos municípios, né? Aqui, ó, justamente é o ponto que eu falei lá na introdução da nossa aula, né? É um ponto que não requer aqui que a gente explique muita coisa, porque basta, né, que nós temos aqui alguns detalhes, ver algumas informações, no sentido aqui de detalhar algumas questões que pode vir a ser, mas são autoexplicatíveis, né? Basta ali uma leitura atenta, uma leitura concentrada, que não há muita coisa aqui a se detalhar, né? Não há muita coisa aqui a se aprofundar. Olha só o que diz o artigo 7º. O plano de que trata esse inciso 2 do artigo 3º, ou o inciso 2 do artigo 3º dessa lei, deverá incluir o diagnóstico da situação dos sinais, as diretrizes, objetivos, as metas, as prioridades, as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes. Então, né, quais são os atributos, né, quais são as diretrizes, as características que o plano deve conter, né? Ele deve conter as diretrizes, ok? Os objetivos, olha, as diretrizes, os princípios, né? Os objetivos, as metas a ser alcançadas, as prioridades do que deve ser, né, urgente, as formas de financiamento, ou seja, da onde vem o dinheiro, e a gestão. Quem vai fazer essa gestão? Já vimos lá, né, que no âmbito nacional é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, no âmbito estadual é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, ok? Então aqui, ó, e no prazo, aí quando tem prazo sempre é bom, né? Sempre é bom a gente ficar atento, no prazo dos 10 anos seguintes. Ele pode dizer lá, tentar te confundir, colocar 20, 30, 40, 15 e 10. Você vai ter que saber, né, que esse programa, esse plano, tanto nacional quanto plano estadual, plano distrital e o plano municipal, deve conter lá, né, ações de atendimento por programas por até 10 anos dentro dos seus parâmetros estabelecidos. Ok? Os planos de atendimento social, vamos lá no 8º. Os planos de atendimento socioeducativo deverão obrigatoriamente prever quais são as ações, isso é importantíssimo, né? Quais são as ações que devem ser previstas aqui de forma obrigatória, né? As áreas de educação, né? Como é que eu trato esse interno, né? Como é que eu disponibilizo, né, esse serviço aqui social, constitucional, direito de todos? Como é que eu priorizo e disponibilizo a ele esse serviço da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, da capacitação para o trabalho, né, para o esporte, no caso aqui, da esporte lazer, para os adolescentes atendidos, ok? Isso aqui, né, já é preceituado, esses serviços sociais,
esses serviços, né, dado, né, a rigor por obrigatoriedade do Estado, né, lá no artigo 6º da Constituição, ó. Então ele tem direito, claro que tem direito, toda pessoa tem direito. E esses planos devem conter quais são as ações de execução, né, ou as ações que vão, né, dar a disponibilidade desse serviço, ok? Parágrafo único, Poder Legislativo Federal, né, que nós vamos falar um pouquinho. Os Poderes Legislativo Federal, Estadual, Distrital e Municipal, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos planos de atendimento socioeducativo dos respectivos entes da federação, ok? Então, o Poder Legislativo Federal, que é justamente o que? O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, juntas, ok? Câmara, porque lá o sistema, né, do Poder Legislativo na esfera federal é bicameral, 2 casas, né? E nós temos aqui, Câmara e Senado. Na esfera estadual, por sua vez, né, nos estados, nós temos a Assembleia Legislativa, não é isso? Nos estados é a Assembleia Legislativa, a lei, ok? No Distrito Federal, nós temos o quê? A Câmara Legislativa, que é representante do Poder Judiciário. E no município, nós temos o quê? A Câmara dos Vereadores, que é o Poder Legislativo Municipal. Então, cabe a cada Poder Legislativo de cada esfera, né, tratar aqui, né, ter comissões, né, pertinentes, ou seja, comissões específicas do assunto, né, comissões da criança e adolescente, né, juntamente com direitos humanos, né. Então, essas comissões permanentes para tratar, eles devem ter dentro dessa estrutura para tratar aqui, né, de como está sendo executado esses planos. Programas de atendimento, né? Então, o artigo 9º diz: os estados e o Distrito Federal escreverão seus programas de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital da Criança e Adolescente, conforme o caso, né? Então, escreverão, terá, né, registrado tanto no Conselho Estadual, esses programas, quanto no Conselho do Distrito Federal, Conselho Distrital. Os municípios também, né, escreverão, ou seja, né, registrarão seus programas e alterações, bem como as entidades entendidas executoras no Conselho Municipal. Então, será registrado, né, esses programas aqui, o programa municipal lá dentro do Conselho Municipal, né, será registrado, né, terá conhecimento e também, se qualquer alteração, será atualizado. Além das especificações do regime, são requisitos obrigatórios para inscrição de programa de atendimento. Então, quais são os requisitos, né, previstos em lei, né, para inscrição de programa de atendimento? Exposições de linhas gerais, de métodos e técnicas pedagógicas, com especificação da atividade de natureza coletiva, indicação da estrutura material dos recursos humanos, da estratégia de segurança compatíveis com as necessidades respectivas da respectiva unidade, regime interno que regule o funcionamento do atendimento, no qual deverá constar no mínimo, né, o detalhamento das atribuições, previsão de condições, né, das condições do exercício de disciplina de concessão, previsão de concessão de benefícios, né? Então, deve ser detalhado, e deve ter essa previsão ali, mesmo que seja em linhas gerais, né, dos métodos técnicos, dos métodos financeiros, dos métodos físicos, né, dos recursos humanos que ali estão disponíveis, né, que devem ser disponibilizados e que deve ser ali, né, de amplo uso para o cumprimento desses programas. Política de formação de recursos humanos, ok? Né, política de formação de recursos humanos, né, qual é o plano de carreira, né, plano de carreira, periodicidade de concurso público ou de processo seletivo, né? Então, são tudo isso aí que deve ser previsto. Previsão das ações de acompanhamento adolescente após o cumprimento da medida socioeducativa, né? Não basta só recuperar, mas qual é o acompanhamento que se dá ou que se deve dar ao adolescente depois que ele cumpre aí a sua medida
socioeducativo. Como é que se deve proceder, ok? A indicação da equipe técnica, cuja quantidade de formação deve estar em conformidade com as normas de referência do sistema dos conselhos profissionais com atendimento socioeducativo, né? Equipe técnica, né? Seja chamada aquelas equipe técnica multidisciplinar, né? Equipe técnica deve conter, né, essa questão pedagógica, saúde, né? E aqui inclui-se, né, dentro da saúde a questão, né, psicológica, ok? Né? Equipe técnica dentro da estrutura do atendimento, né, de contato direto. Então, toda essa equipe técnica aqui deve ter também, deve ser estabelecido o quantitativo mínimo e o quantitativo máximo, né, quando possível. A adesão ao sistema de informações sobre o atendimento socioeducativo, bem como a sua operação efetiva, né? E aí vem novamente, né, o sistema de informação, né, deve aderir. Parágrafo único, não cumprimento previsto nesse artigo, sujeito às entidades de atendimento ou aos órgãos gestores, seus dirigentes, e preposto, né, a aplicação das medidas previstas no artigo 97 da lei, ok? Preposto aqui quer dizer representantes, ok? Eles estão sujeitos, né, àquelas medidas que estão previstas lá no artigo 97 do Estatuto da Criança e Adolescente. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar. Lembra que eu falei lá? Né? Interdisciplinar deve ter várias, né, modalidades ali de conhecimento. Compreende no mínimo profissionais das áreas de saúde, viu? Né? Já adiantamos que era estabelecido no 12. A área de saúde, né, educação, assistência social, de acordo com as normas de referência. Ok? Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas, né? Ah, eu tenho a necessidade lá, né, de um profissional de educação física para estabelecer um programa de exercício, né, para corroborar aqui com a equipe de saúde, até mesmo com a equipe de educação. Pode ser estabelecido, não há problema nenhum, né? Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. Então, a partir da formação, né, dessas equipes, né, interdisciplinar, a partir da formação dela, deve haver aqui, né, as suas normas internas, né? As suas normas internas. Quais são essas normas internas? A lei chama de regimento interno. Esse regimento, né, é que vai dar ali toda a normatização e funcionamento a essas equipes. O não cumprimento do previsto nesse artigo sujeita a entidades, né, seus dirigentes, prepostos, aplicação de medidas lá do artigo 97 da lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Dos programas do meio aberto. Então, programas do meio aberto está direcionado, né, à obrigatoriedade, né, à observância, melhor dizendo, do Distrito Federal e dos municípios. Ok? Vou bater sempre nessa tecla para que você tenha absoluta atenção, tá bom? Compete a direção do programa de prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, né? Selecionar, credenciar orientadores, designando-os caso a caso para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. Então, terá ali pessoas, né, técnicos, né, orientadores, que vão acompanhar, que serão responsáveis por acompanhar tanto o adolescente quanto a família, ok? Receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização do funcionamento do programa. Está vendo aqui? Então, é assistência tanto ao adolescente quanto às famílias, né? Referente de trazer, no sentido de trazer clareza das medidas que estão sendo impostas ali, né, derivadas do programa. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado, supervisionar o desenvolvimento da medida e avaliar com o orientador a evolução e cumprimento da medida, se necessário, propor à autoridade judiciária a sua substituição, suspensão ou extinção. Então, cabe aqui, né, juntamente com o orientador, né, juntamente com a equipe e o orientador que está ali acompanhando pessoalmente, diretamente, né, a avaliação, se a medida está sendo adequada, né, se a medida não está sendo suficiente ou se está sendo suficiente, né, dada aí
né, a avaliação das medidas do que está sendo, né, executado junto ao adolescente e à família, né, ok? É preciso a substituição, é preciso a suspensão, né, dada uma suspensão ali, a temporalidade, né, seja temporário, ou a extinção, ok? Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado semestralmente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Então, ó, semestralmente, a cada 6 meses, né, esse rol, essa lista deve ser o quê? Atualizada e comunicada às autoridades. Quais são as autoridades? A autoridade judiciária, ok? Né, a vara da infância e juventude e também ao Ministério Público, ok? Vamos passar um pouco à frente aqui.